Começa agora o Atelier. No programa de hoje nós vamos conhecer a arte e a sensibilidade de Leonardo Lessa. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Laerte. Então, Léo, a gente sempre começa o programa, né, perguntando como é que o artista começou, né? Então, como é que tu entrou na arte? Sei que tu é da publicidade, né? Também empresário. Bom, como que eu entrei exatamente, eu acho que a gente, desde pequeno, né, desde de criança, o gosto pela aproximação por algumas coisas começa a se evidenciar, assim. Então, eu me lembro que eu sempre tive o gosto pelo desenho e eu acho que aí brotou essa vontade, né? Mas existem outros caminhos na vida que a gente vai optando e eu acabei deixando isso por uma outra parte da minha vida que talvez seja agora, então. Acredito que 2007 foi o ponto inicial, onde eu comecei algumas produções e entendi que eu precisava aprofundar o conhecimento dessas minhas produções, né? Eu sempre tive gosto pelo desenho, eu sempre procurei fazer as minhas escolhas profissionais voltadas ao desenho, mas como artes visuais mesmo, eu considero 2007. E aí tu foi, qual caminho tu procurou? Eu vi que tu fez pós-graduação em poéticas visuais, né? Exatamente. Eu sou técnico desenhista de calçados formado pela Fevale no ano de 97. Então é um curso que hoje não existe mais, mas que ele era muito comum na cidade de Novo Hamburgo, porque prosperavam os negócios no setor calçadista. Fiz a escolha desse curso não pelo calçado, e sim pelo gosto por desenho. Desenhar é preciso. Desenhar era preciso. Então optei por publicidade e propaganda. Já vinha da família com negócios comerciais e decidi optar pela área de imóveis para escritório, o qual eu trabalho até hoje. Fiz a publicidade e propaganda e quando eu terminei a publicidade e propaganda eu busquei a especialização de artes visuais. Então me dei o presente de buscar o que eu realmente gostava, né? E não que eu não goste da publicidade, eu adoro publicidade, trabalhei um tempo com design gráfico, mas a necessidade da investigação, da busca, das relações com as artes ainda estava por vir, assim. Então eu busquei junto à Fevale essa especialização, o que então me deu o contato e o conhecimento que eu pretendo seguir aí, se possível, o resto da minha vida. E a partir da pós-graduação, né, de poéticas visuais, que caminhos então tu foi trilhando, né? Tu ficou no desenho, tu transcendeu a questão do desenho? Como eu disse, minhas escolhas sempre buscaram o desenho, até na parte de imobiliário. Eu busquei a parte de imobiliário pela vinculação com o projeto, pela vinculação com o sketch anterior e depois a consolidação e a tridimensionalidade, né? Isso me agrada, o pensar, o projetar e depois ver o construído, né? E pautado por isso, a especialização da Fevale passa por diferentes caminhos: desenho, pintura e instalações, que aí viriam então a tridimensionalidade que me agrada. Lá eu tive a experiência de montar algumas intervenções e alguns objetos que também se ligavam muito com o meu dia a dia, que era a parte de desenho gráfico e depois a consolidação dele. E hoje estou aqui no estúdio, principalmente, focado em pintura, né? Que é uma ligação com desenho que eu consiga transmitir graficamente. Léo, fala pra gente então, comentou, né, que tu, a partir do desenho ali, da tridimensionalidade, né, tu utilizou muito do curso lá que tu fez, no desenho calçado, né? E agora tu tá aqui, a gente tá na Galeria Ledui, né? Que tu abriu, quer dizer, a minha provocação é no sentido de que tu vai unindo os conhecimentos que tu tem
mas sempre agregando a arte em volta, né? Quer dizer, Exatamente. esse é o espaço também, tua experiência como empresário também está agregando na arte. Na verdade, uma provocação até feita pelo nosso amigo Felipe Caldas é o artista e empreendedor, né? Se o artista é um empreendedor ou não é. Eu acho que todas as profissões são empreendedores. Eu acho que eu venho com esse espírito de empreendedor desde do meu início, que meu trabalho inicial, na verdade, foi dentro da área de imobiliário e eu segui um caminho empreendedor lá. Voltando para as artes, eu tenho uma produção artística, mas não pude deixar de ver as necessidades desse olhar empreendedor que estava carente no momento em Novo Hamburgo, né? Sempre frequentei exposições, principalmente em Porto Alegre, e tive experiência com o Felipe de visitar a São Paulo SP, né? São Paulo Arte, que acontece anualmente, e vi que nós temos essa necessidade de colocar os artistas aos olhos do público. Nós temos os artistas em suas produções internas e não temos uma convivência, uma troca. Só o espaço expositivo eu acho que não é suficiente, e a gente tem espaços positivos. Temos públicos, temos espaços positivos na Fevale, temos espaços positivos em diferentes estabelecimentos comerciais que podem ser usados. Mas eu acredito que tu ter pessoas com as mesmas afinidades, conversando, esse discurso da arte consegue prospectar as necessidades reais de arte, e as pessoas conseguem se reunir, não com novas ideias, mas com novas produções, e interagir com o público que vem com as necessidades, né? Eu não acredito que a arte seja feita para a venda, né? Eu acredito que a venda é uma consequência. É uma consequência das pessoas quererem ter um pedaço da produção do artista como lembrança, ou enfim, que se identificam com aquela produção. E o que eu gostaria mesmo de fomentar como galeria até não é como finalidade a venda, e sim a projeção desses artistas e o encontro com o público, que o público possa ter contato. Tem muitas produções, e eu tive contato com muita gente muito boa que não tinha oportunidade de colocar, né, seus trabalhos aos olhos, e não é só o enxergar, tu pode enxergar por meio digital, tu pode enxergar por meio de revista. Eu acho que o viver dentro deste ambiente é o que a gente veio... Experimentar o ambiente. Experimentar o ambiente. E a troca com o artista. A arte em si, por exemplo, os objetos do Rogério, os objetos da Magda, não são experiências sensoriais, mas o impacto pessoalmente é outro, né? Se não fosse isso, não precisávamos ter bienais, não precisávamos ter espaços expositivos, podíamos simplesmente catalogar e transmitir. Embora que muitas das vezes a oportunidade que temos é só por catálogo, infelizmente, né? Mas desde que eu te conheci, isso muito nítido ficou, assim, esse diálogo, né, com os artistas, e fazer com que esses artistas se movimentem e também provocar eles para que cheguem mais perto do público. Foi a impressão que eu tive. Não, acho que sim. De certa forma está correta? Acho que está correta. Eu acho que eu tenho esse perfil de conciliar, né? Eu não tenho o perfil de me isolar e ser onipotente, enfim. Porque o trabalho do artista é um pouco solitário, né? De produção, com certeza. De produção, com certeza. Eu tenho meus dias de produção, mas eu tenho a necessidade também de convivência. Então, nós temos, por exemplo, às quintas à noite aqui o pessoal de desenho. Então, nós nos reunimos para trocar ideias sobre desenho, para rabiscar, para descompromissadamente se reunir. Eu vi essa necessidade, eu vi a necessidade de um ateliê que é o espaço independente que nós criamos, né, para trocar ideias. Por quê? Num pós-graduação tu tem os encontros com os artistas, os professores, tu apresenta a tua produção, tu tem uma troca de ideias. Eu acho que isso é muito enriquecedor. E eu como alguns outros ex-colegas, sentiam essa falta. E eu acho que foi motivado por essa necessidade que pensamos nesse espaço, né? Léo, quais exposições que tu já participou? Sei que teve no Albano Arts, né? Sim, individuais, né? Eu tive em 2016 no Albano Arts, Paisagens Humanas. Para mim, é a exposição mais significativa.
Espero poder progredir nesse assunto, e não só nesse assunto, mas nessa poética que eu chamo, né? Que figuram símbolos de relações humanas, né? São basicamente 12 telas em preto e branco, e ela tem um valor pessoal muito grande em homenagem a um ente querido aí que eu infelizmente não tenho entre nós, mas foi talvez quando tu me perguntaste do meu início com artes visuais, ela começou um pouco antes, lógico, mas essa como externa, como individual, exposições internas, eu considero Ali foi um marco, então, da tua... Sim, eu já tive outras exposições coletivas anteriores a essa e tive já individuais, mas a que eu considero como marco assim, inicial individual é essa. Pois é, eu vi parte dessa exposição no Hamburger Breakfast, né, que teve. Sim. E me chamou muita atenção a estética, né, das tuas obras e também por ser fragmentos, né, de contato humano. De contato humano. Então, ela vem de memórias e muitas pessoas se identificam também com esses fragmentos, independente de quem que está ali. A simbologia de uma mão adulta com uma mão infantil é o que eu tento transmitir e conversar. A minha intenção sempre foi interagir com o espectador, né? E nunca ter algo... Não costumo fazer figuras abstratas, por exemplo, né? O fator de comunicação, de interação, signos e metáforas sempre está presente no meu trabalho, né? Isso eu acho que é não uma regra, mas é uma particularidade assim do meu trabalho. Explorando ainda paisagens humanas, ali tu falou que tu perdeu uma pessoa significativa para ti, né? E ali tu foi da forma como tu conseguiu extravasar, né? Conseguiu elaborar esse luto? Eu não vinculo tanto ao luto, mas como uma homenagem, né? Porque se passou um tempo anterior a isso e é um tempo que tu não imagina ter que viver. Então tu passa a pisar num terreno desconhecido e quando aconteceu tudo isso, acredito que não estamos programados para vivenciar este momento. Então, vivenciando esse momento, tu começa a agir diferente com todas as formas de vivência na vida, né? Seja com outras pessoas, seja contigo mesmo. E um impulso foi dado nesse momento para que eu perdesse certos receios de expor o meu trabalho, por exemplo. Não tinha receio de expor, receio da crítica, busca da perfeição. Então, esse momento te dá uma sensação de realidade, que você tem a oportunidade de estar vivo, então tu tem a oportunidade de fazer aquilo que tu bem entende, né? Ter a liberdade de ser feliz. Então, de certa forma, foi libertador também. Foi libertador total, foi libertador total. Não que eu vou expor qualquer coisa, mas esta é a minha produção e isso eu me sinto satisfeito. É uma troca de valores que te dá, porque tu começa a ver que o mundo tem valor não só por valor material, não só por dinheiro. Fazer uma exposição e poder viver aquele momento de libertação é algo que eu não imaginava viver e que eu talvez não me desse a liberdade se eu não tivesse tido essa experiência. E isso para mim é o que engrandece e fortalece a importância desse marco, digamos, ou dessa exposição. E como é que é o teu processo de criação? Ele passa por diferentes fases, né? Eu acho que o mais comprido deles, ou não, mas o que eu perco mais é a incubação, de alimentar o que vai ser aquela série ou aquela produção, né?
Então começa a colher informações, começa a colher, não saio em busca, mas elas aparecem, né? As nossas vivências, né? Por isso que eu não... Então tu vai te abastecendo e isso vai preenchendo o teu interior e depois até formar... E vou elaborando como que graficamente ou plasticamente aquilo vai poder ser transmitido, né? E não que não seja um ato egocêntrico, egoísta. Eu quero transmitir isso para outros e quero que isso sirva de alguma forma de reflexão para que esse outro consiga na sua vida aplicar, seja para o bem ou... Então, sobretudo, o que está me dizendo, assim, existe a técnica, mas principalmente há a emoção, há o que há dentro de ti que quer se manifestar. Com certeza. A técnica vem como ferramenta para transmitir isso, o qual talvez a técnica não se alcance o nível que eu desejaria, né? Mas para isso teríamos outros meios, teríamos a fotografia, teríamos o filme, teríamos o vídeo, teríamos diferentes ferramentas que pudessem ser aplicadas. Eu tenho gosto pelo desenho e pela pintura, mas outros artistas que eu gosto e que eu admiro fazem uso de outras técnicas, enfim, né, musicalidade. Pois é, e quais, falando em outros artistas, quais artistas que são tua referência, assim, que tu, né, seguidamente tu volta lá para dar uma... Sim. Se é que há também, né? Não, com certeza, há vários. Agora pensando assim, recentemente que eu gosto e tenho gostado bastante, eu gosto do Vic Muniz, Patrício Farias, mais nos objetos tridimensionais, né? E o Vic Muniz mais nessa questão de usar outros materiais e outras formas de expressar graficamente, enfim, num pensamento mais contemporâneo. Tem uma influência na parte de serigrafia muito forte, que depois que eu vi uma exposição do Andy Arrow, né? Podemos pensar um pouco mais para trás, assim, nos handmades com Duchamp, enfim, que não é o caso, mas acho que tem o Nelson Lerner também, que faz uma crítica social e brinca com signos e símbolos infantis e de multiplicidade, que eu acho que me influencia bastante. E o próprio Vic Muniz também. Eu acho que o Vic Muniz é o meu... extraordinário, ele também fez uma crítica social. Com certeza, outros trabalhos dele também. Mas eu acho que a função da arte está nessa comunicação e nessa mobilização que consegue se fazer, né, independente do que ela... Nós tínhamos durante muito tempo que a arte devia ser bela, enfim, tanto que os nossos cursos chamavam-se Belas Artes, enfim, e não que ela não seja hoje bela, mas o fator estético abre-se para diferentes interpretações e gostos, né? Antes nós tínhamos, parece que um modelo padrão de que era certo, errado, ou bonito ou feio, então acho que todos nós o mundo está mais libertador para isso, né? Está mais livre e mais compreensivo. E ela ajuda a pensar, ajuda a refletir, ajuda a pensar o mundo de uma forma diferente, né? E como tu vê a tua arte, né? Tu comentou antes, assim, de que tu ficava um pouco preocupado, né, com a crítica em busca da perfeição, né? E isso hoje tu está aceitando. E de que forma tu percebe a tua produção hoje? Olha, um pouco despreocupado com essa perfeição, acho que também não é o caminho. A gente tem uma preocupação sempre vai haver. Mas talvez com o que está sendo, não matéria-prima, mas o que está sendo interpretado, o que está sendo construído, eu acho que é o que hoje me motiva a fazer. Um pouco contrariado, enfim, mas necessário. Ano passado eu fiz uma série, contrariado pessoalmente, tá? Não contrariado por outras pessoas. Tenho liberdade de fazer o que se bem entendo assim.
Eu fiz uma série de fachadas de Hamburgo Velho, por exemplo, mas o que eu estava pensando com isso? Guardar registros de imigração através das construções, falar sobre portas e janelas que são abertas na nossa vida e é o que eu acho que é o fator de chegada, saída, abertura de janela, comunicação com outras pessoas e homenagem à nossa cidade que fez 90 anos no ano passado. Então, esses motivos me fizeram trabalhar graficamente em cima de visuais de fachada. E o gosto pelo desenho tridimensional, croquis urbanos, croquis de obras lá, da parte de arquitetura, o gosto por arquitetura se aliou a isso. Então, mesmo que não é um recorte tão contemporâneo, não é uma produção tão próxima de outras coisas que eu vinha fazendo, ou que eu gosto de fazer, eu acho que esses motivos elencaram e me permitiram, pessoalmente, me dar a liberdade de fazer essa produção. Despreocupado, talvez, com que ela não estivesse fazendo jus a outras produções anteriores ou posteriores que vão vir, mas me permitir abrir essa janela. E os croquis, né? Tu tem um grupo, né, de desenhos e croquis. Isso, né? o Croquis Urbanos é um grupo, na verdade não pertence a nenhuma instituição, é um grupo de voluntários que nós motivamos aí em Novo Hamburgo. Nos reunimos de tempos em tempos em algum lugar público, onde fizemos desenhos de observação a partir de sketches urbanos, né? Prédios, fachadas. Muito da expressão gráfica considero que não que está perdido, mas que não está sendo motivado, né? Nós tivemos aí a entrada da computação gráfica, a facilidade de mudanças de layout na computação gráfica e de versatilidade, cor e renderização. É um universo fascinante. Eu mesmo sou fascinado e utilizo, gosto. Mas eu acho que o croquis urbano é uma oportunidade de um dia na semana, você poder sentar, fazer o seu desenho, se conectar com a imagem que você está vendo, com o que você realmente está expressando, fazer a sua coloração com sua aquarela. Para mim, não que seja terapêutico, mas ele tem uma sensação assim até romântica com a parte de desenho e compensador com a parte pessoal, sabe? A prática do desenho eu mesmo não pratico tanto quanto gostaria, mas a prática leva à perfeição. Então, quanto mais tu pratica, com certeza tu vai alcançar melhores resultados. E, poxa, tu tá numa outra cidade, numa viagem, e tu conseguir registrar para ti, através de um croquis teu pessoal, é algo, assim, para mim, fascinante, sabe? E nós não estamos falando em viagem nesse croquis urbano, porque esse croquis urbanos é o croquis urbanos Vale dos Sinos. Então nos concentramos em cidades daqui da região. Nós só fizemos encontros em Novo Hamburgo, esperamos que o próximo já seja aí São Leopoldo, Vale dos Sinos, enfim. E até já fica o convite para os estudantes aí de arquitetura, design, artes visuais que queiram participar, né? Podem procurar aí no Facebook Croquis Urbanos Vale dos Sinos, que estão todos convidados, né? Pois é, eu tenho a sensação de que o desenho ele está sendo redescoberto, porque é um número grande de pessoas que eu vejo com seus sketchbooks, né, desenhando, praticando, né, e isso de certa forma é muito bom, né, para a arte. Né? Eu acho assim, porque é o básico, né, o alicerce. Ele fez, se nós olharmos para o lado, nada se iniciou sem desenhar, né? Então, Leonardo da Vinci era não um artista plástico pintor, mas sim ele era até engenheiro. Então, se tu olhar, grande parte do acervo dele são desenhos, são invenções, são engenharias complexas e que tudo vem através não que vem através do desenho, mas é uma forma de representar o pensamento, né? Uma forma de registrar o pensamento e mistura com a nossa visão, com o que enxergamos ocular, enfim. A questão de talento com desenho e tal, para mim já está bem desmistificada. Né? Não acredito que só pessoas talentosas possam desenhar. Acredito que todas as pessoas podem desenhar, cada um com o seu desenho. Né? Quem quer evoluir, evolui. Quem não quer evoluir, não precisa evoluir. Mas eu sou favorável a que todos experimentem desenhar. Né?
Eu acho que é uma sensação muito livre, muito boa, muito ampla e de diferentes formas, seja com música, seja sem música, seja com modelo, sem modelo, seja de observação, seja de livre criação. Eu acredito que é a ação mais simples e mais compensadora que possa ter sem muita necessidade de equipamentos, né? Uma folha branca e um lápis na escola, acho que era o que mais agradava, assim, o dia do desenho livre, né? E, enfim, eu volto a ser criança e ao mesmo tempo uma angústia de não ter a maturidade para fazer aquele desenho naquele momento, né? Léo, fala pra gente então, o que é arte pra ti? Opa! Para mim, hoje, a arte é a oportunidade de me comunicar com pessoas. Para mim. Num contexto geral, eu acho que são expressão de algumas pessoas perante outras. A arte é a expressão. A comunicação se dá através da sensibilidade de um, a sensibilidade de outro. Mas para mim, a arte é a expressão. Sim. Isso lhe responde assim, ou assim, mais complexo, podemos conversar também. Não, basicamente, o que é, né? É a arte para ti. Mas essa sensibilidade que tu comentou, ela parece que trespassou inteiramente na entrevista, assim. Eu percebo que essa questão de dentro, que eu não soube dizer no momento, né? Parece muito essa sensibilidade de como tu percebe o mundo, adquire esse mundo, né? E transforma ele, transcende ele e devolve, né, para esse universo que está diante de nós, né? Eu não vou dizer que o mundo está carente de arte. Eu acho que a arte sempre existiu, quem somos nós, né? Mas eu acho que todos devemos experimentar e nos dar a oportunidade de assistir, de conviver e por que não fomentar, né? Eu sou um entusiasta e tanto os grupos de croquis urbanos, quanto o espaço da galeria, quanto o grupo das quintas-feiras de desenho, é para conviver com isso e para fomentar mais pessoas disso. Eu vejo pessoas que têm o gosto por isso, com ele trancafiado ou com ele... E eu mesmo fiquei muitos anos com ele interno, né? E essa oportunidade eu acabei me dando e me senti como um presente, porque eu acho que é uma forma de existencialmente de viver de verdade, assim, né? Enquanto eu estou desenhando, e acredito que algumas pessoas que têm essa afinidade também junto comigo aí estão fazendo o que mais gostam, né? É um combate silencioso a esse mundo em modo de ser, né, competitivo, de que tem que se vencer na vida, etc. E não se percebe que se vai perdendo a vida nessas instâncias mais sutis, né? Você fica muito no espesso, né, do dia a dia, e a sutileza da sensibilidade, é como tu falou, ela fica trancafiada, né? E as faltas de oportunidade. É uma revolução isso. Talvez seja uma revolução. Silenciosa, mas é uma revolução. E eu acho que Nietzsche já dizia, né? Precisamos da arte para não morrer de verdade, né? Então, as outras coisas todas são necessárias. São, no momento básico de sobrevivência, de industrialização, enfim. Mas a arte também é necessária para continuarmos respirando, continuarmos refletindo e continuarmos convivendo como pessoas, né? Não consigo imaginar o mundo como ele seria preto e branco se tirássemos a arte dele, né? Agora, me lembrando, eu tenho uma instalação que chama-se Alienatório, acho que de 2007, onde realmente era isso, era uma prisão que simbolizava talvez um cômodo de um apartamento, paredes de jornais, e onde os únicos acessos que a pessoa interagia eram um computador e uma TV e a sua mesa de jantar, alimentação, e um imponente relógio onde a nossa vida, e era o momento que eu me sentia. Eu estava trancafiado entre informações através de jornais, entre uma prisão que me aprisionava fisicamente no meu trabalho, e as minhas janelas para o mundo eram um computador, uma TV dentro de casa, tinha os horários para me alimentar, não estava me alimentando bem,
e o relógio era o que mandava na minha vida. Então era um temor ao relógio, né, que nós temos e vivemos nesse mundo desse formato. Não que eu ache incorreto, mas o saber lidar com isso às vezes é complicado. E essa instalação era toda preta e branca e tal, e hoje pensando, então, 10 anos depois, aí, como aquilo era impactante no meu momento de vida, sabe? Até porque, para querer representar aquilo, é porque aquilo realmente estava sendo vivido naquele momento. E agora, tu te afastando e olhando, não que isso não deixou de ser impactante na minha vida, mas que eu já me dei a liberdade de construir outras coisas ou usar o meu horário fragmentado para ter essas outras coisas que também são importantes além dessas outras. A instalação se chama alienatório, né? Então não por acaso que a arte, eu acredito que nos desaliena desse... Nos traz para dentro da gente mesmo. E é uma busca de si mesmo, com o que tu te identifica, com o que tu gosta e te respeita, né? Porque acredito que quem vive no meio da arte respeita as individualidades. Traz integridade, então. Com certeza, com certeza. Integridade no sentido de estar integral, em comunhão consigo mesmo e com o mundo e o que as circunstâncias. É uma aceitação do que... Como eu disse, como a minha expectativa de arte é comunicar, é dar o recado ao mundo ou às outras pessoas, acredito que as outras pessoas que estão enxergando isso, a leitura deste recado vai ser pensada e comparada com o seu estilo de vida, né? Com o que está, a forma que está levando a vida. E não só a sua vida, como se relaciona com o seu filho, como se relaciona com os seus familiares, como se relaciona com seus amigos ou até com seus não amigos, né? Léo, a Bianca já me fez o sinal ali de que já passou do tempo, né? Tem no programa Provocações da Bujanra, eu sempre tinha uma pergunta, né? Que pergunta que eu não fiz que tu gostaria que eu tivesse feito? Em outras palavras, o que tu gostaria de falar que eu não te perguntei e tu não disse até o momento? Olha, se tu me perguntasse o que eu mais gosto de fazer, eu te diria que é desenhar. Se tu me perguntasse do que eu mais gosto, eu vou te dizer que é de viver. E se tu me perguntasse o que eu mais amo, eu te diria que são as minhas filhas. Eu acho que se tu não me perguntou, só alguma coisa foi na minha vida mais íntima e não que eu gostaria de dizer, mas que é inevitável que a importância que isso tem para mim, né? Ok. Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado a vocês aí.